Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ajeitando os fones, escutando os vizinhos brigando. A tela tá suja? Não, acho que tá aceitável. É... Bom, esperar as pessoas chegarem, esperar o Instagram avisar que estamos on vivo. On vivo é mistura de online com ao vivo. Nossa, eu preciso comprar aqueles bracinhos para segurar o telefone aqui, porque o apoio que eu uso para segurar, ele não dá altura legal para ficar aqui. Aí eu tenho que ficar segurando na mão. Agora ficar, sei lá, essa aula vai durar uns 40 minutos. Segurando aqui vai ser ruim. Tem que ficar um revezamento de braço aqui. Esperar as pessoas chegarem para saber se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo. Aproveitar e colocar aqui o tema da aula. Aula, nosso bate-papo, né? Cuidados com referências. Fixar comentário. Cuidados com referências. Vamos lá, Instagram. Vamos lá, Instagram. Então, se você está vendo isso gravado, tenha um pouquinho de paciência que daqui a pouco vai começar o conteúdo. Tá aqui, ó. Tudo que eu vou falar tem colinha da aula hoje. Aula. É aula. Vou falar aula mesmo. É uma aula. Olá, Saxmiss underline 98. Tudo bem? Olá, Audi. Vamos esperar um pouquinho. Vou falar sobre referências, como buscar referências, a importância de buscar referências na fotografia. Olá, olá, que tal? Meu espanhol é péssimo. Nunca fui pro Peru. Tenho vontade de conhecer. Lima. Vamos lá, Instagram, vamos avisar as pessoas aí. Mais uns minutinhos e a gente começa. Tranquilo, Saxmiss. Saxmiss. Que bom, a fotografia é um ótimo hobby. Olá, Cíntia. Então vamos lá. Vou começando e a gente vai. Se for preciso, vou voltando nos assuntos, senão vai ficar um começo gigantesco aqui de pausas. Vou falar sobre cuidados em buscar referências e por que a gente precisa buscar referências, né? De vez em quando eu vou olhar para cá porque tem uma colinha, tem algumas informações que eu não quero pular, então eu vou olhando ali. Então vou falar sobre buscar referências. Qual a importância? Por que a gente precisa buscar referências? Bom, a gente fotografa com a nossa história. A gente fotografa com o nosso passado, com as coisas que a gente assistiu, com as coisas que a gente viu, com as coisas que a gente vivenciou. Então, essa é uma das principais, esse é um dos principais motivos para a gente precisar buscar referências, ter referências. Mas não adianta só ver referências. É importante como absorver essas referências. E vamos pensar que tipo de referências dentro da fotografia a gente pode pensar. O primeiro pensamento, a primeira lógica que vem é ver foto. E sim, ver foto é muito importante como referência dentro da fotografia. E é o foco
É o botão que eu vou ficar apertando hoje. Vou falar muito sobre isso. Mas não adianta você só ver as mesmas referências. Isso serve não só para fotografia, serve para tudo que você for fazer, que seja desde a engenharia a qualquer coisa criativa, não necessariamente criativa, mas você precisa ver fontes diferentes de referência. Deixa eu ajeitar esse cebolinha aqui. Mas pensando num tema de referência que seja só ver fotografia. Então vamos lá, é esse o ponto que eu quero falar. Não adianta você ficar vendo fotografia de forma aleatória. Você precisa ter uma organização nessa busca de referências. Por quê? Porque é isso que vai te nutrir. Ver referência te dá um fôlego novo no seu olhar. Ver referência constrói o seu olhar, te ajuda a construir o seu olhar. Ver referência te dá um ponto de vista novo sobre o que você está fazendo. Então, é preciso ver foto. É preciso ver muita foto. Todo dia você precisa ver fotografia para você fotografar melhor. Todos os escritores, os grandes escritores, eles leram muito ou leem muito. Então, mesma coisa para nós fotógrafos. Se eu quero fotografar melhor, eu preciso ver muita fotografia. E não adianta ver fotografia de forma aleatória. Eu fiz hoje um post, inclusive, falando um pouco sobre isso. Se vocês, depois da live, ou quiserem dar um pause aqui, vai lá dar uma olhadinha nos stories, no feed. Está lá um projeto que eu chamei de Carregando. E que eu falo justamente isso, de que a gente passa pelas fotos sem prestar muita atenção. A gente não lê as fotos, a gente olha para as fotos e passa o dedo e já vai para a próxima foto. E nesse momento que você está buscando a referência, que você está colocando informações novas para dentro de você, você precisa fazer isso com uma certa qualidade. Você precisa dar uma atenção de qualidade nessa busca de referências. A referência, como eu falei, ela vai te dar pontos de vistas novos. Então você precisa estudar essa referência. Não adianta você só olhar para ela. Você olha aqui no Instagram, põe lá uma hashtag e vai passando. Você precisa parar, olhar, analisar, entender como aquela referência é. Então vale mais você focar na qualidade de como você olha para aquela referência do que na quantidade. Só que a quantidade vai fazer diferença também. Então você precisa ver muita foto e dar muita atenção para a foto. Mas poxa, Felipe, isso dá... Nossa, prendeu aqui o negócio. Isso dá trabalho. Eu parar para olhar as fotos, eu parar para estudar as fotos, eu parar para analisar as fotos. Sim, é um trabalho. Gasta-se uma energia para isso. E é preciso gastar essa energia para você fazer o seu olhar crescer. É preciso gastar essa energia de qualidade para fazer o seu olhar se desenvolver. Isso porque eu estou falando só em referências fotográficas, só em referências de imagem, sem falar, como eu falei no começo, de outras referências que você precisa colocar para dentro de si, de ver coisas que não têm relação com fotografia necessariamente, que não têm relação visual necessariamente. Música, por exemplo, não tem uma relação visual direta, tem uma relação visual indireta, porque quando você ouve, você imagina, quando você lê, você imagina, então tem uma relação visual indireta. Mas aqui eu estou falando diretamente de fotografia, que é preciso ver muita fotografia, mas é preciso dar uma atenção de qualidade para essa fotografia. Um exemplo, sei lá, que pode ser fácil de entender. Se você ficar vendo fotos ruins o tempo todo, você vai produzir fotos ruins. Ah, mas então se eu ficar vendo só fotos boas, eu também vou produzir só fotos boas? Não necessariamente. Por exemplo, se eu ficar comendo só no McDonald's, eu vou, em algum momento, ter problemas com a minha alimentação por ficar só comendo fast food. Ah, então se eu virar vegano, vai ser legal, porque eu vou ver fotos de qualidade, vou ter uma comida de qualidade. Depende de como você ver, de como você ingerir essa comida vegana. Se você comer só alface, alface é vegano. Se comer só alface, você vai morrer. E aí, porque você virou vegano, quer dizer que você vai ter uma melhor qualidade de vida? Não.
se você não souber se alimentar daquilo. Se você virar vegano, você vai precisar equilibrar a sua alimentação. Então, se você quer ser fotógrafo, se você quer, não precisa ser necessariamente fotógrafo profissional, mas se você quer melhorar o seu modo de ver o mundo, criar uma identidade visual, por exemplo, você precisa melhorar a qualidade das referências que você coloca para dentro. Então você precisa equilibrar, você precisa ver desde referências, pensando em fotografia, desde referências boas às referências ruins. É preciso saber o que está sendo feito no mercado, é preciso saber o que já foi feito no mercado, senão você fica vendo referências que são sempre iguais, que já foram feitas. Um ótimo exemplo para falar sobre isso é pensar sobre o mercado newborn, que não é um mercado que eu atuo, é um mercado que a Lia atua, mas que é fácil da gente se referenciar. Quem fotografa newborn, provavelmente, espero, que conheça a fotógrafa Annie Guedes. Se não me engano, ela é americana. A Annie Guedes foi a fotógrafa precursora desse mercado de recém-nascido, de colocar o bebê na florzinha, tudo. E se você pega uma foto dela da década de 80 e se referencia naquela foto, você faz aquela foto, a referência da Annie Guedes da década de 80, hoje é uma foto que é datada. É uma foto que as pessoas do mercado hoje de recém-nascido vão olhar para aquela foto e falar: nossa, que brega, que feio, que antigo, que mau gosto. Porque você está se referenciando numa foto da década de 80, que está fora de moda dentro deste mercado newborn. Claro que existem referências e referências nesse sentido, né? Não é porque você colocou o bebê na florzinha que ficou feio. É só um exemplo para a gente poder criar uma imagem visual. Ótimo, né? Isso, né? Fala imagem visual. É só para a gente poder visualizar esse exemplo. Tem vários fotógrafos hoje de recém-nascido, de newborn, que colocam o bebê na florzinha, só que não é a mesma florzinha que a Annie Guedes usava na década de 80, no começo dos anos 80. É outra florzinha, é outro estilo. Mas se você pegar as fotos dela, que são datadas, e tentar fazer essas fotos hoje, algumas pessoas vão falar: olha, isso está fora de moda, isso está feio. Então é importante ver como essas referências foram feitas, qual a qualidade dessas referências. Hoje você colocar para dentro de si essas referências da Annie Guedes não é uma boa, justamente por isso, porque elas vão ser datadas. Isso é quando a gente fala, isso é uma referência datada, isso é uma foto datada, porque ela se referencia a algo que já foi feito muito tempo atrás e feito de forma massiva. Foi feito demais isso. Outro exemplo. Hoje em dia, algumas pessoas estão começando na fotografia, já entenderam o obturador, entenderam o diafragma, enfim, já não está mais no básico da fotometria, já começou a avançar um pouco no tratamento. E aí começa a perguntar: como é que eu faço cor seletiva? O que é cor seletiva? Eu deixo toda a foto preto e branca e só alguma coisinha colorida. Deixo toda a foto aqui preto e branco e deixo só o óculos colorido. Como é que eu faço isso? Para mim, isso é horrível, porque isso é um efeito que é datado, também da década de 80, se não me engano, talvez 90. Mas é datado. Teve um período que isso virou moda e que, nossa, uau, todo mundo faz isso ficou legal. Só que de tantas pessoas fazerem isso, ficou chato, ficou feio e ficou brega, no mau sentido. Porque tem o brega bom, né? Ficou brega no mau sentido, de todo mundo fazer aquilo. Só que entra naquela caixinha de clichês. E eu não sou completamente contra os clichês. Eu acho que o clichê faz parte do estudo fotográfico, de qualquer estudo, não estudo fotográfico, mas de qualquer processo de aprendizado. Porque a gente precisa passar pelo clichê para a gente entender que aquilo é clichê e aí beleza, não vou mais fazer. Entendi que aquilo é clichê. E essa foto, por exemplo, da cor seletiva ou do recém-nascido estilo Annie Guedes, exatamente estilo Annie Guedes, não do recém-nascido como é feito hoje, ele é datado e ele é clichê. E alguns tipos de fotos, como eu falei, precisam passar por esse clichê. Mas se você ficar bebendo na mesma fonte desse clichê, você só vai repetir aquilo como um clichê. O próprio nome quer dizer isso, né? Se você não sabe o que é clichê é um carimbo. É um carimbo, não lembro se de alto relevo ou de baixo relevo, que você
bate e ele fica sempre igual. Então isso é um clichê. E se você ficar fazendo isso sempre, que diferencial você vai ter? Então depende das fontes que você bebe, das fontes de referência que você se nutre, você vai repetir aquilo. Então, de novo, não adianta só você ver fotos, então vou ver só fotos que estão na crista da onda, só os melhores fotógrafos, vou ver só as fotos que estão mais premiadas, as hashtags que estão no top trends. Sim, é ótimo fazer isso, mas não adianta só fazer isso. De novo, se você só fizer isso, vai ser como se você estivesse comendo só alface e falando que é vegano. Não é só isso, você precisa ter um equilíbrio. Então você precisa ter noção do que foi produzido de imagem massivamente na década de 80, na década de 90, na década de 50, o que foi moda na fotografia de culinária do ano passado, quais são as poses, isso é muito legal, quais são as poses que todo mundo faz. Ah, você quer fazer as poses que todo mundo faz? Depende. Às vezes o seu cliente, ele quer fazer aquelas poses, e é importante que você saiba reproduzir aquilo, que você saiba fazer aquilo, porque é importante para o seu cliente. Por mais que o seu cliente esteja te contratando como um profissional para produzir a imagem dele, você é responsável por aquela imagem, mas aquela imagem ainda é do cliente. Você precisa atender algumas questões, você precisa atender algumas expectativas que aquele cliente tem sobre a imagem. Por mais que a imagem seja feita por você, essa imagem não é para você, essa imagem é para o cliente. Então você precisa ficar atento. Então, se algumas poses são datadas, se algumas poses são clichês, você precisa saber quais são essas poses. Então, é um trabalho você buscar essas referências, você ficar atento a essas referências. E, ao mesmo tempo, saber dessas poses, saber desses clichês para não produzir caso não seja o interesse, tanto seu como do cliente. Ah, não, eu não quero produzir nada que seja clichê, não quero ver não quero produzir nada que foi feito já. Essas poses de modelinho que todo mundo faz, não quero criar umas poses completamente diferentes. Se você não tem referências, às vezes a pose que você cria, que você acha que é completamente diferente, é a pose que estava na capa da revista e que todo mundo copia. Como é que você sabe? Se você não bebeu nessas fontes, se você não viu, nessas fontes, se você não viu todas as referências, se você não falou todas as palavras e todas as letras, né, Felipe? Fale todas as palavras e fale todas as letras. Com calma, respire. Eu começo a me empolgar nos assuntos aqui e vou embora. Então, repetindo, é importante ver muita foto, é importante se referenciar nessas fotos, mas é importante se referenciar no que é bom e no que é ruim. No que é bom, para você inovar aquilo que é bom, mas saber o que está acontecendo. No que é ruim, para você não repetir ou repetir se for necessário. É importante que você veja referências para você não ficar gastando energia para inventar algo que já foi inventado e que já está cansado no mercado, que já está saturado no mercado. Você inventar a roda, sendo que ninguém mais precisa da roda. Certo? Então, para isso, é importante ver referência. Deixa eu ver aqui na minha colinha se eu não pulei nada. Uma outra referência, né, de fotos datadas. Né? Eu falei da Annie Guedes, falei da cor seletiva. Teve um período que todo mundo fazia foto HDR, fazendo foto HDR sem necessidade. Sem necessidade da técnica HDR. Né? Mesma coisa com Clarity. Vocês viram que são cor seletiva, HDR e Clarity são referências de tratamento. O quanto que as pessoas ficam focadas em tratamento e não em fotografar direito, né? Em fotografar, em tentar trazer uma unidade visual ou trazer uma particularidade, trazer uma personalidade para a sua foto no ato fotográfico. Algumas pessoas ficam meio presas nisso, achando que não vão conseguir, que tudo se resolve depois, mas é só gastar um pouco mais de energia no ato fotográfico. E essa energia é pensar na foto, é ver referência, mas é mais pensar na foto. Não fotografar rápido, fotografar e depois eu resolvo. Eu estou vendo uma coisinha estranha no fundo, depois eu resolvo. Bom, é isso. Eu estava falando sobre as referências e já estou indo para o próximo tópico. Outra coisa que eu quero falar sobre essa busca de referência. Cuidado, quando a gente começa a procurar essas referências, a gente começa a ver outras fotos que estão além da nossa capacidade técnica e conceitual. O que eu quero dizer com isso?
de fotos que estão além da nossa técnica, além da nossa capacidade técnica e capacidade visual. De eu ver uma outra foto de um outro fotógrafo e falar, caralho, que foto incrível. Nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Putz, eu sou um bosta. É isso. Cuidado com essas referências. Cuidado como você lida com essas referências, porque essas referências, elas podem te jogar para cima. Nossa, que legal, eu quero fazer essa foto. Olha que foto incrível, como eu nunca pensei nisso. Puta, vou tentar fazer ela agora. Ela tá te jogando para cima. E se você olha para aquela foto e fala, puta, olha que foto incrível. Puta, como é que eu não pensei nisso? Nossa, eu sou um bosta. Nunca vou conseguir fazer uma foto dessa. Ela te jogou para baixo. Então cuidado com esse tipo de referência e como você lida com esse tipo de referência. Porque se você está vendo uma referência que te joga para baixo, ela não está sendo útil para você. E quando eu falo de uma referência, não necessariamente é a foto, né, o frame fotográfico, mas às vezes um fotógrafo. Às vezes a gente segue um fotógrafo e a gente vê o trabalho daquele fotógrafo ou fotógrafa e fala, nossa, que trabalho incrível, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, nossa, eu sou um bosta, preciso estudar muito. Calma. Quanto aquela pessoa tem de história e quanto você tem de história? Qual é a relação que aquela pessoa tem com a fotografia e qual é a relação que você tem com a fotografia? Então, cuidado com essa cobrança e essa comparação. Já falei aqui sobre comparação. Cuidado com essa comparação se essa referência está te jogando para baixo. Se essa referência está te jogando para baixo, para de seguir aquela referência e muda o seu foco. Porque a ideia da referência é que ela seja um objetivo a ser alcançado e alcançável para você. Então, se você acha que aquilo está muito aquém de você, muito além de você, não aquém, muito além de você, e está te fazendo sofrer, para de seguir, para de acompanhar aquela referência, começa a seguir referências que estão um pouco mais próximas, e aí vai, degrauzinho por degrauzinho, para chegar naquela outra referência. Mas só se isso estiver te fazendo mal. Se isso for ok para você, se você tiver, nossa, tô na pegada, quero fazer essa foto, vou chegar nessa foto. Beleza, vai lá. Tenta fazer a foto, faz a foto. Se você conseguiu fazer a foto, lindo, maravilhoso. Se você não conseguiu fazer a foto, se você chegou próximo da foto, lindo, maravilhoso também. Porque não é um problema copiar a foto. Esse é o próximo tópico. Não é um problema copiar a foto. Eu acho até que a gente tem que pegar referências, independente se você está começando ou não. Você tem que pegar referências e copiar essas referências. Várias vezes a gente já fez isso, de pegar uma referência de fotógrafos incríveis que a gente admira ou de fotógrafos desconhecidos que às vezes tinham uma foto que a gente achava que era legal, ia lá e copiava aquela foto. Raramente aquela foto ficava igual, porque faz parte do nosso processo transformar aquela referência em outra coisa. Então tudo bem. Então tudo bem se você copiar, se você tiver ela como um ponto de partida. Se você tiver ela como um ponto de referência, você tiver ela como um referencial, você está partindo dela para criar uma outra coisa. Então tudo bem, vai, copia aquela foto. Até porque no processo de cópia, você vai aprender muita coisa importante para o seu processo criativo, para o seu processo de construção do olhar. Então pega fotos de referência e copie essas fotos. Não tem problema nenhum. Agora, se você for copiar e publicar essa foto, é legal você dar a autoria da referência. Ajuda até toda a comunidade fotográfica. Olha a referência que eu tive, olha a foto que eu cheguei. Faz aquela brincadeira do lugar e a foto, né? Que para mim isso é uma outra coisa que está super datada e é chata. Eu já fiz e é um pouco chato. Eu acho que o fotógrafo mostrar o local e a foto, e se é um local horrível e a foto boa, é o mínimo, né? É o mínimo. Bom, enfim, não vou entrar nesse assunto. Então, eu acho que a referência ela é só um ponto de partida. Então, voltando aqui para a minha colinha. Referências que te inspiram. Então, beleza. Então, busque se aproximar de fotógrafos e artistas que te inspiram, que tenham um material que te joguem para cima, que falam, nossa, eu quero fazer isso, eu quero chegar nessa foto. Ou só que nossa, olha que ideia fantástica. Às vezes a gente segue algum artista, alguma referência que não está ligado à nossa área. Por exemplo, eu posso seguir um escultor que não tem nada a ver com fotografia, mas eu vejo a escultura dele, que eu não vou lembrar agora o nome dele, que ele faz umas esculturas que se movem, que são autônomas, e que é incrível. E eu vejo aquilo e falo, nossa, fantástico, porque ela se mexe sozinha, o vento move ela faz um desenho
no espaço que é genial. Não tem relação com fotografia, mas eu sigo. Me inspira aquilo. Porque, nossa, como é que o cara teve aquela ideia? E é a mesma coisa com você. Então você não precisa seguir só fotógrafos, mas procure se cercar de artistas ou produtores de imagem, enfim, você entendeu? De perfis, de referências que te inspirem, que te joguem para cima, que tragam uma energia boa para você. Se essa energia estiver te jogando para baixo, estiver te falando, nossa, nunca vou conseguir fazer isso. Olha que ideia incrível, eu sou um bosta. Para de seguir aquilo. Ok? Até você ter uma nova energia, você volta a seguir aquele perfil. Falei, não tenha medo de copiar. Se descobre muita coisa no meio do caminho, como eu falei já. E como que você salva e como você busca essas referências? Eu uso duas fontes principais de referência. Na verdade, uma principal, a outra eu vou de vez em quando, e agora estou tentando voltar um pouco mais para ela. Vou falar primeiro dessa mais ou menos, é o Pinterest. Eu uso pouquíssimo o Pinterest. Várias vezes eu tento ir lá e começo a investigar e vou, e aí o Pinterest acaba sendo um aplicativo que vai ficando de lado para mim. Agora eu tenho tentado voltar a usar, ver referência nele. Ele tem uma ferramenta que eu achei muito legal, de você dar uma lupa em cima do que você está procurando, ele procura mais imagens parecidas com aquilo. Eu achei genial. Só tem que tomar cuidado porque às vezes você acaba vendo muita coisa que é parecida. Mas enfim, volta naquilo que eu falei de você ficar vendo sempre as mesmas coisas. Mas para ter ideias, eu acho que ele é muito legal. Eu gosto muito e dá para você salvar. Isso é uma outra referência do Pinterest também, que você consegue criar suas pastinhas e salvar suas referências lá dentro e compartilhar. Você pode deixar aquilo aberto para o público, você pode deixar aberto para compartilhar com outras pessoas, você pode deixar aquilo privado, só seu. Então funciona bem. E uma outra ferramenta que é a que eu mais uso é o próprio Instagram. Então eu consigo salvar várias referências no Instagram. Você também consegue fazer pastinhas, caixinhas, e salvar as suas referências lá dentro. E você consegue compartimentar, não compartilhar, você consegue compartimentar isso. Então, eu estou vendo referências de ideias para decoração. Você vai lá, salva na sua pastinha de decoração. Estou vendo referências para ensaios de recém-nascido. Você vai lá e salva aquela referência numa caixinha, numa pastinha separada. Isso facilita muito para você poder voltar lá e revisitar isso. Para você ter, eu estou indo para o ensaio e eu queria dar uma olhada nas fotos para ter ideias. Você vai naquela caixinha, naquela pastinha e dá uma olhada. Uma coisa que eu faço bastante, mais do que as caixinhas, é dar print. Só que os prints vão se acumulando, né? Eu tenho que ir apagando os prints depois. Mas, por exemplo, a gente vai para o ensaio e eu quero ter umas ideias diferentes para esse ensaio. A gente quer ter umas ideias diferentes para esse ensaio. Vou lá, ou salvo na pastinha, ou dou print e vou com isso no celular. Então, não é um problema, não é uma vergonha você, durante o ensaio, você abrir o seu celular e ver, deixa eu ver quais são as referências aqui, deixa eu ver se eu tive umas ideias, deixa eu ver quais são as referências. Eu até falo isso, a gente até fala isso no começo do ensaio para o cliente. A gente até pede, antes ainda, a gente até pede para o cliente mandar as referências que ele tem do ensaio. Lembre-se que o ensaio ele está pedindo para a gente fazer, ele está contratando a gente para fazer, ele quer a nossa visão, mas as fotos são para ele. Então eu preciso entender quais são as referências que ele tem, quais são as expectativas que ele tem sobre aquele ensaio. Desculpe. Então eu até pego as referências dele, busco outras referências, a gente entra no Instagram do cliente para poder entender qual é a pegada dele, o que ele gosta de fazer ali, então busca referências baseadas naquilo. Então ele já me mandou as referências dele. Cheguei no ensaio, eu mostro para ele, a gente mostra para ele, olha, estou pensando nessas referências aqui, o que você acha? Nossa, que legal, e a gente começa a criar. E usa as referências como pontos de partida, como referencial, certo? Olha a palavra, referencial. Ela é um ponto de partida. O caminho, a gente não sabe qual vai ser. De repente até a foto fica até parecido, até igual. Mas a ideia é só que ele seja um ponto inicial, para dali eu começar a traçar um outro caminho. Porque, vamos pensar na fotografia de retrato, ou fotografia de família, seja qual for a fotografia de que tem uma outra pessoa. Ela é um jogo de duas pessoas, no mínimo de duas pessoas, é você e a outra pessoa. Então, se você partir de um ponto inicial, até chegar no ponto final, tem várias etapas ali de jogo um com o outro, de criação com o ambiente. Então, se você, de repente, você tem uma foto de referência de um retrato, só que é uma luz natural na rua.
Ah, eu não posso fazer isso dentro da casa da pessoa? Pode, você pode usar daquela foto de referência da pessoa na rua, você pode usar a pose para fazer dentro da casa da pessoa. Você pode buscar o ângulo de luz. Ah, eu vi uma foto de referência, que é uma foto das pessoas na rua, só que a luz está bem inclinada. Então você pode usar essa mesma ideia de construção de imagem na casa da pessoa. Então você vai pegar uma luz artificial e vai colocar um abajur para fazer essa luz mais inclinada, a luz aparecendo mesmo na foto, né, como um flare. Não, vou esperar dar um horário X, porque eu sei que na casa da pessoa vai entrar uma luz pela janela e vai dar o efeito parecido com o da rua. Beleza, é o ponto de partida que você teve, é o seu referencial. Então não é um problema você dar print, pegar as pastinhas do Instagram, do Pinterest e mostrar para a pessoa antes do ensaio, na hora do ensaio. Não é um problema. A gente até gosta de, quando está chegando no finalzinho do ensaio, no finalzinho do ensaio, de ir fazendo um checklist, de ir falando, olha, a gente fez essa aqui a gente não vai fazer, caí com essa ideia, essa aqui não ficou legal, a gente caiu com a ideia, porque às vezes você também chega na referência e não rola. Essa aqui a gente não gostou, não vou fazer. E ele falou, essa aqui eu vou fazer, essa aqui a gente fez, essa aqui a gente fez, essa aqui a gente fez também. Beleza. Então não é um problema você chegar com esse checklist, no final do ensaio. E tudo bem se você tentar fazer o ensaio, você tentar fazer a referência e não chegar nela. Tudo bem, faz parte do processo, porque tem vários fatores ali que podem levar ao insucesso, não ao fracasso, ao insucesso daquela foto. Por exemplo, você pensou na referência, mas chegou lá na hora, a luz é completamente diferente. Você separou referências com uma luz do sol, com o sol inclinado, e chegou lá, o dia estava nublado. Você pegou referências de pose, chegou lá, a pessoa não conseguiu fazer aquelas poses. Por X motivo, por falta de consciência corporal, porque você não teve habilidade para dirigir, porque a pessoa não se sentiu à vontade naquela pose, enfim, vários motivos. E você não conseguiu chegar naquela pose, naquela referência. Tudo bem, próxima. É por isso que é preciso ver muita referência, como eu falei no começo. Desculpem. Por isso que é preciso ver muita referência, para você estar munido, preparado para, olha, não deu certo essa, próxima foto, próxima referência. Com o tempo, no começo, você precisa levar muita referência. Com o tempo, essas referências já vão estar aqui guardadinhas na sua experiência. Então, às vezes, você não precisa levar a referência no celular, impressa, porque ela tá aqui fácil. Eu gosto de levar sempre, mesmo que eu saiba o que eu vou fazer, o que a gente vai fazer, eu gosto de levar ela visual, ela impressa, print, né? seja como for impressa, para poder mostrar para o cliente, para a gente poder falar a mesma coisa. Porque se eu falar, não, estou pensando em fazer uma foto de você com uma perninha na frente da outra, o braço cruzado, um braço só segurando, você um pouquinho de lado e com uma luz mais lateral. Eu tenho um entendimento na minha cabeça. A pessoa vai entender uma outra coisa na cabeça dela. Então, se eu mostro isso, a gente está falando da mesma coisa. Os dois estão vendo a mesma coisa, não fica mais fácil. Eu prefiro. Então, no começo, é legal você levar o máximo de referência possível. Mais para frente, você vai levar menos referências, mas elas vão estar aqui dentro. Eu sempre falo, quando eu comecei a fotografar, eu arrancava a página de revista e colocava dentro de uma pastinha L, e guardava tudo lá. E quando antes de ir para o ensaio, para fotografar, eu dava uma olhadinha. Naquela época eu tinha vergonha de levar as referências. Então eu dava uma olhadinha nas referências, guardava de cabeça. Às vezes eu até desenhava no caderninho, que eu tinha um caderninho, que anotava obturador, diafragma, ISO, porque tudo isso era filme, tá, gente? Não era digital. Então eu anotava que obturador, que diafragma que eu tinha usado, o ISO eu sabia porque o ISO estava no filme. Mas o obturador diafragma eu tinha que anotar. Até para saber se eu tinha acertado, se eu tinha errado, e por que eu tinha acertado, porque eu tinha errado. Então nesse mesmo caderninho, que era um caderninho pequenininho assim, eu lembro disso, a espiral, eu desenhava as poses. E esse desenho das poses que eu fazia era bem boneco de desenho de palitinho mesmo, que era só para eu ter a referência, só para eu lembrar. Era como se ao invés de desenhar, eu anotasse assim, pose número 1 com o braço cruzado. Se eu fizesse isso sempre, eu ia saber qual que era aquela referência. Então eu preferia desenhar o bonequinho com um palitinho para eu poder ter
a lembrança visual de qual pose que eu tinha pensado. Mas eu arrancava um monte de páginas de revista. Ia em dentista, ia em médico, tinha aquelas revistas velhas lá pra caramba que ninguém ia dar falta. Eu arrancava as páginas, de boa, dava aquela tossida e arrancava a página. Pra não ficar o barulho do arrancar a página no meio daquele silêncio da sala de espera. Enfim, hoje é muito mais fácil você salvar no Pinterest, fotografar a revista, enfim. Vocês sabem do que eu estou falando. Bom, mas é isso. A ideia dessa live era falar sobre essa busca de referências, dos cuidados da referência, da importância de se nutrir de referências, que é importante ver muita referência, muita, mas com qualidade. Não adianta fazer como o post que eu fiz agora no feed, de você olhar as fotos como se elas nem tivessem carregado ainda, né? É importante você parar naquela foto, olhar naquela foto, ver como é que esses riscos atrás do Felipe estão influenciando na foto, né? Esse risco no meio da cabeça dele. E se ele tivesse deslocado um pouquinho mais para cá? Como que seria se ele tivesse deslocado mais para cá? E se não tivesse os riscos? É pensar em tudo isso. Como é que é essa luz que está no Felipe, né? É uma luz mais suave. Ela é mais forte desse lado ela é mais suave. Se eu fechar esse aqui, ó, como é que fica essa luz? Tem um monitor aqui com a cola da live de hoje. Então é preciso parar e pensar nessas referências, analisar essas referências. Gasta energia, dá um trabalho, sim, mas faz parte do processo fotográfico. É importante, é importante. É importante você colocar isso para dentro. Outro ponto que eu falei, sobre se essas referências estão te inspirando ou se essas referências estão te jogando para baixo. Se essas referências estão te jogando para baixo no sentido de comparação, corta essas referências. Talvez não seja o momento de você ter contato com essas referências. Outra coisa que eu falei, tome cuidado com as referências que são datadas. É importante você vê-las, mas você precisa ter consciência de que elas são da década de 80, que elas são da década de 90. Para você não ficar só olhando para essas referências, senão você vai produzir coisas que já foram feitas achando que são novidades. E é importante você ter essa noção. Não adianta você produzir fotos que já foram feitas, reinventar a roda sem saber que você está reinventando a roda. Você está achando que está fazendo a coisa mais incrível do mundo e essa é a coisa mais batida que existe no mundo. E também não adianta você só ver referências que estão no top trends. É importante você vê-las, mas é importante você saber o que já foi feito. Certo? E falei também sobre copiar. Nossa, quanta coisa que eu falei nessa live. Sobre copiar. Copie, copie, copie. Porque no momento que você copia, que você se referencia, você aprende com aquele processo. E dificilmente você vai copiar exatamente aquilo. Você vai sempre. Faz parte do processo humano de errar. Então você vai transformar aquela referência numa outra coisa. Então é importante você ter um ponto de partida, você ter um referencial, ter uma referência para seguir esse caminho. E falei também das fontes de referência, que eu uso bastante o Instagram para poder dar print, salvar isso nas pastinhas, nos compartimentos do Instagram, que eu uso o Pinterest, mas eu uso muito pouco o Pinterest. Devia explorar mais o Pinterest e que eu dou muito print e que tudo bem levar as referências nos seus ensaios para mostrar para o seu cliente. É até importante para vocês poderem falar a mesma coisa sobre as imagens. Certo? Queria saber se vocês que estão aí agora têm alguma pergunta, querem comentar alguma coisa. Fica aí o momento para vocês perguntarem ou falarem alguma coisa. Se você está vendo isso gravado, fique à vontade para me mandar um direct, me escrever e comentar sobre essa live aqui. Então, esse é o momento que eu espero que eu fique com aquele momento de silêncio, esperando vocês falarem alguma coisa. Valeu, Rony. Agora eu vou voltar. Agora vai ser pauleira todo dia. De saudade vai virar encheção de saco. Então beleza. Então é isso.
Nos vemos amanhã, provavelmente neste mesmo horário. Eu estou em dúvida ainda sobre os horários, mas vamos manter os horários, certo? É isso aí. Até amanhã. E se você ficou com algum comentário, alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, me escreve aí que depois eu respondo. Eu sempre respondo os comentários. Se eu não respondi, me lembra que eu não, porque passou batido em algum momento. Mas eu procuro sempre responder os comentários, certo? É isso aí. Opa, quase caiu. Até mais.